Acordei com o silêncio. E olha, silêncio numa casa com 2 netos pequenos não é normal, sabe? Era dia de Natal, 25 de dezembro de 2024, 7h30 da manhã. Normalmente, a essa hora, o Lorenzo já estava gritando no quarto, a Isabela chorando porque queria ir para a sala ver se o Papai Noel tinha deixado presente. Mas nada. Só silêncio. Me levantei devagar, joelho estalando como sempre. 83 anos não passa em branco, né? Coloquei o roupão azul marinho que o Ricardo me deu no aniversário passado e fui até o corredor. A porta do quarto deles, fechada. A porta do quarto das crianças, fechada também. Pensei, tão dormindo. Deve ter sido a ceia de ontem, comeram demais. Mas aí eu lembrei. Que ceia? Não teve ceia ontem. Desci as escadas segurando firme no corrimão. A casa estava gelada, o ar-condicionado desligado, e a Amanda sempre deixava ligado a noite toda. Cheguei na sala e... vazio. A árvore de Natal que eu tinha ajudado a montar na semana passada continuava lá, toda enfeitada, piscando as luzes coloridas. Mas embaixo dela, nenhum presente. Nenhuma meia pendurada na lareira decorativa que custou 3.800 ars e que eu paguei. Foi aí que vi. Um bilhete na mesa de centro. Papel branco. Letra da Amanda. Aquela caligrafia toda certinha de quem fez curso de caligrafia aos 12 anos. Mãe Francisca, fomos passar o Natal no Rio de Janeiro. Reservamos um resort em Copacabana. As crianças vão adorar a praia. Achamos melhor não levar a senhora porque são 2h30 de voo e sabemos que a senhora não gosta de avião. Voltamos dia 30. Um beijo, Amanda, Ricardo e as crianças. Li 3 vezes. 4. 5. Tentando entender. Eles foram pro Rio, sem mim, no Natal. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. E me diz uma coisa. Você também já foi deixada para trás pela própria família? Sentei no sofá. Aquele sofá bege de 7.200 rolhos que eu comprei quando eles se mudaram para essa casa. Minhas mãos tremiam. Não de raiva, não ainda. De confusão mesmo, sabe? Porque eu não entendia. Olhei em volta. A casa estava... perfeita. Limpa demais. A cozinha, reluzente. Nenhuma louça na pia. Nenhum sinal de que alguém tinha jantado ali na véspera. Levantei e fui até a garagem. Vazia. Os 2 carros tinham sumido. O Civic prata do Ricardo, 145 mil reais, que ele comprou faz 8 meses. A SUV branca da Amanda, 198 mil reais, comprada em abril. Voltei para a sala. Peguei o bilhete de novo. Achamos melhor não levar a senhora porque são 2h30 de voo e sabemos que a senhora não gosta de avião. Mentira, eu adoro avião. Viajei a vida inteira com o Fernando. Fomos para Foz do Iguaçu, Porto de Galinhas, Gramado, Florianópolis, sempre de avião. A Amanda sabia disso. O Ricardo sabia disso. Foi aí que caiu a ficha. Eles não me levaram porque não queriam. Simples assim. Peguei o celular. 7h43 da manhã. Liguei pro Ricardo. Chamou. Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Terceira vez. Caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Ricardo, filho, vocês foram viajar sem me avisar? 2 marcações de visto. Nenhuma resposta. Tentei a Amanda. Mesmo resultado. Visto sem resposta. Me levantei e comecei a andar pela casa. Não sabia o que fazer. Era Natal. Eu estava sozinha. Completamente sozinha numa casa que tinha 6 quartos, 4 banheiros, piscina, churrasqueira. Uma casa que eu ajudei a pagar. Sabe, deixa eu te contar desde o começo. Porque essa história não começou ontem. Começou faz 3 anos. 3 anos, 2 meses e 14 dias, para ser exata. No dia que o Fernando morreu, meu marido. 56 anos de casamento. Ele tinha 81, eu tinha 80. A gente estava junto desde que eu tinha 24 anos. Imagina, mais da metade da minha vida ao lado dele. O Fernando foi tudo para mim, sabe? Era engenheiro civil, trabalhou a vida toda construindo prédios, pontes, viadutos. Homem sério,
trabalhador, daqueles que acordava às 5 da manhã e voltava para casa às 7 da noite. A gente não era rico, mas vivia bem. Tinha a nossa casa própria em Moema, um apartamento de 3 quartos no segundo andar, sem elevador. 420 mil reais valia quando ele morreu. Pequeno, mas era nosso. Quando ele se foi, em setembro de 2021, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Infarto fulminante. Tava sentado na poltrona assistindo o jornal. Fechou os olhos e pronto. Nem tempo de me despedir. Nem tempo de dizer que eu amava ele mais uma vez. O Ricardo veio pro enterro, claro. Trouxe a Amanda, as crianças. O Lorenzo tinha 3 anos, a Isabela 1 ano e meio. Ficaram comigo 1 semana. Me ajudaram com papelada, inventário, essas coisas. Foram gentis, prestativos. Quando foram embora, voltei pro apartamento vazio. E aí começou o inferno, sabe? Acordar todo dia e lembrar que ele não estava mais lá. Fazer café para 2 e perceber que eu estava sozinha. Pôr a mesa para jantar e só ter um prato. Passei 3 meses assim. Outubro, novembro, dezembro. O Ricardo ligava toda semana. Como a senhora tá, mãe? Eu dizia que estava bem, mas não estava. Estava morrendo por dentro. Foi em dezembro, 3 dias antes do Natal de 2021, que ele ligou com a proposta. Mãe, a gente estava pensando aqui. A senhora não quer vir morar com a gente? Lembro que gelei. Morar com vocês? É, mãe. A senhora tá sozinha aí. A gente tem espaço aqui. As crianças adoram a senhora. E, olha, vou ser sincero. A Amanda tá precisando de ajuda com as crianças, sabe? O trabalho dela tá puxado e eu também não dou conta de tudo. A senhora estando aqui ia ser bom para todo mundo. Pensei muito. Será que eu queria sair do meu apartamento? Do lugar onde construí minha vida com o Fernando? Mas ao mesmo tempo, ficar ali sozinha, só com as lembranças? E onde eu ia dormir? Perguntei. A gente tem um quarto sobrando aqui no primeiro andar, mãe, com banheiro privativo. A senhora ia ter privacidade e a gente ia estar junto, né? Família tem que ficar unida. Família tem que ficar unida. Essa frase ecoou na minha cabeça. Deixa eu pensar, respondi. Pensei a noite toda. Liguei para minha irmã Teresa, que mora em Curitiba. Contei da proposta. Cuidado, Chica, ela me disse. Quando o filho oferece casa assim de repente, sempre tem segundo interesse. Teresa, não fala assim. O Ricardo é meu filho. Filho ou não, já vi muita história de gente que foi morar com filho e virou empregada. Você tá exagerando. Tomara que sim. Mas eu não dei ouvidos. Sabe por quê? Porque eu estava me afogando em solidão. E a ideia de ter gente em volta, de ouvir risada de criança, de fazer parte de uma família de novo, era tão tentador. Liguei para o Ricardo no dia seguinte. Aceito. Ele ficou feliz. Sério, mãe? Que ótimo! A gente vai adorar ter a senhora aqui. Mas eu não quero atrapalhar, viu? Não quero ser um peso. Imagina, mãe, a senhora nunca seria um peso. A gente se ajuda, é isso. A gente se ajuda. Mais uma frase bonita. A mudança foi em janeiro de 2022. O Ricardo alugou um caminhão, 680 USD a diária, e levou meus móveis principais. A cama de casal que eu e o Fernando dormimos por décadas, não levei. Não cabia no quarto deles e... doía demais olhar para ela vazia. Vendi para um casal jovem por $800. Levei só a cômoda, a poltrona do Fernando, algumas roupas, meus livros. Quando cheguei na casa deles, em Alphaville, fiquei impressionada. Casa enorme, 3 andares, portaria com segurança. Eles tinham acabado de comprar. Me contaram que tinha dado R$890 mil, financiado em 30 anos. É caro, né, mãe? Disse o Ricardo enquanto me mostrava os cômodos. Mas vale a pena. As crianças vão crescer aqui num lugar seguro, bom? A Amanda apareceu com um sorriso largo. Mãe Francisca, que bom ter a senhora aqui. Vem, deixa eu te mostrar seu quarto. O quarto era bonito, espaçoso, mas completamente vazio. Só tinha a cama de solteiro deles encostada na parede. A gente ainda não mobiliou direito, disse a Amanda.
Tá tudo muito corrido, sabe? A mudança, a casa nova. Sem problema, respondi. Eu me viro. E me virei. Na semana seguinte, fui numa loja de móveis e comprei uma cômoda, 1.200, um guarda-roupa, 2.800 reais, uma escrivaninha pequena, 650, poltrona de leitura, 890, tudo no meu cartão de crédito. O Ricardo viu quando montaram. Mãe, não precisava gastar isso tudo. Precisava sim, filho. Não vou dormir num quarto pelado. Mas deixa eu te reembolsar pelo menos... Não precisa. É meu quarto, eu pago. Ele deu um sorriso meio sem graça e saiu. Nos primeiros meses foi bom, vou ser sincera. Acordava cedo, fazia café da manhã para todo mundo. A Amanda saía para trabalhar às 7h30, gerente de uma empresa de cosméticos. O Ricardo, às 8h, trabalha com TI. Eu ficava com as crianças até a babá chegar às 9h. Ajudava com a louça, arrumava a casa, brincava com o Lorenzo e a Isabela. Era bom sentir útil de novo, sabe? Mas aí começaram os pedidos. Mãe, a geladeira tá vazia. Dá pra senhora fazer uma compra básica hoje? Fui. 487 no supermercado. Paguei. Mãe, a máquina de lavar quebrou. Dá pra senhora dar uma olhada? Chamei o técnico. 350 do conserto. Paguei. Mãe, as crianças precisam de roupa nova para a escola. A senhora se importa de levar elas no shopping? Levei. 940 em uniformes, tênis, mochila. Paguei. E assim foi. Todo mês tinha alguma coisa. E eu pagava. Porque família se ajuda, né? Era isso que o Ricardo tinha dito. A gente se ajuda. Em março de 2022, a Amanda me chamou para conversar. Mãe Francisca, sabe aquela sala de TV no segundo andar? A gente estava pensando em fazer uma reforma, colocar um sofá melhor, uma TV maior. As crianças adoram ver desenho e aquela TV de 32 polegadas tá meio fraquinha. Ah, é? Respondi. É. A gente viu um modelo lindo de 65 polegadas, Smart tudo, mas tá 4.200 reais. E com um sofá novo, ia para uns 11.000 reais no total. A gente não tá com esse dinheiro agora porque acabou de entrar a prestação da casa. Ela ficou me olhando com aquele olhar de cachorrinho pidão. Eu sabia onde aquilo ia dar. Quer que eu pague? Perguntei direta. Não é assim, mãe. É que... Olha, a senhora também usa a sala, né? Ia ser bom para todo mundo. Pensei no Fernando. Ele sempre foi prático, objetivo. Chica, ele diria. Se é para todo mundo paga. Mas eu não tinha coragem de dizer não. Sabe por quê? Porque eu tinha medo. Medo de que se eu não fizesse a minha parte, eles desistissem de mim. Me mandassem embora. E aí eu voltaria para onde? Pro apartamento vazio? Pra solidão? Tudo bem, falei. Eu pago. O rosto dela se iluminou. Sério? Ai, mãe, muito obrigada. A senhora é demais. Paguei os 11.000 no cartão parcelado em 10 vezes. Em maio, foi o ar-condicionado da Suite Master, 6.800. Em julho, o chuveiro elétrico de todos os banheiros, 2.400 reais no total. Em setembro, mesa de jantar nova, 8.200 reais. Em novembro, aquela lareira decorativa que eu já mencionei, 3.800 reais. Eu não era idiota. Eu via o que estava acontecendo. Mas tinha uma parte de mim que justificava, sabe? Eles me acolheram, me deram um teto. É justo contribuir. O problema é que a contribuição só ia num sentido, e as coisas foram piorando devagar. Tão devagar que eu quase não percebi. A Amanda parou de me chamar de Mãe Francisca quando tinha visita. Virei a mãe do Ricardo que mora com a gente. O Ricardo parou de perguntar como tinha sido meu dia. Só perguntava se eu tinha pago a conta de luz. 780 reais por mês, eu que pagava. Se tinha feito compra, se tinha levado as crianças no médico. A babá saía cada vez mais cedo. Ah, mãe, deixa a senhora ficar com eles hoje. A Joana precisa sair mais cedo. Mas ela não trabalha até às 5? Trabalha, mas hoje ela tem compromisso. E eu ficava. Das 9 da manhã às 7 da noite, todo dia, sem folga, sem salário. Porque família se ajuda, né? Em dezembro de 2022, um ano depois que eu tinha me mudado, a Amanda me chamou de novo.
Mãe Francisca, preciso falar uma coisa séria com a senhora. Meu coração gelou. O que foi? A gente tá com dificuldade para pagar a prestação da casa. Sabe como é, né? Economia ruim, meu salário não aumentou esse ano. Quanto tá a prestação? 4.800 reais por mês. E vocês não estão conseguindo pagar? Ela fez uma cara de sofrimento. A gente tá conseguindo, mas fica apertado. Sobra quase nada no fim do mês. E as crianças precisam de tanta coisa, né? Escola, roupa, comida. Esperei. A gente estava pensando se a senhora não poderia ajudar. Não precisa ser todo mês. Só uns meses, até a gente se organizar melhor. Quantos meses? Sei lá, 3? 4? 3 ou 4 meses. 4.800 reais por mês. Entre 14.400 e 19.200 reais. Deixa eu ver, falei. Fui pro meu quarto. Sentei na poltrona que tinha sido do Fernando. Olhei pro teto e comecei a fazer contas. Desde que eu tinha me mudado para lá, em janeiro daquele ano, eu tinha gastado móveis do meu quarto, 5.540 reais compras de mercado, calculando 500 reais por mês, x 11 meses. 5.500 reais reformas e eletrodomésticos, 32.400 reais contas de luz, 780 11, 8.580 escola das crianças que eu paguei em emergências, 6.200 roupas, remédios, extras, 4.800, total 63 mil reais em menos de um ano. E agora queriam mais 14.400? Peguei o celular, abri o aplicativo do banco. Meu saldo, 187.650. Era o que tinha sobrado da venda do apartamento, 420 mil, menos tudo que eu tinha gasto. Quando o Fernando morreu, a gente tinha 420 mil do apartamento mais 95 mil na poupança. Total, 515 mil reais. Em um ano morando com meu filho, já tinham virado 187.650. Fiz a conta de cabeça. Em 12 meses, eu tinha perdido 327.350, mais de 300 mil reais. Você tá vendo o problema, né? Mas mesmo assim, mesmo vendo os números ali na minha frente, eu não tive coragem de dizer não, porque eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu queria acreditar que família é família, porque eu era idiota. Fui até a sala onde a Amanda me esperava. Eu ajudo, falei. Vou pagar 3 meses de prestação. Ela me abraçou. Ai, mãe, muito obrigada. A senhora salvou a gente. Transferi 14.400 reais naquele mesmo dia. E eles não pagaram de volta. Óbvio que não. Nos meses seguintes, a coisa ficou ainda pior. Eu não era mais hóspede, nem família. Eu era staff. Francisca, faz um café aí? Francisca, dá uma olhada nas crianças que eu vou sair. Francisca, tem roupa para passar. Meu nome virou ordem. Francisca para cá, Francisca para lá. E o pior, eu obedecia, porque eu não sabia fazer outra coisa. Foi em agosto de 2023 que eu ouvi a conversa. Era uma quinta-feira à tarde, 3h30. Eu estava no meu quarto lendo. Escutei vozes vindo da suíte master, que ficava logo acima do meu quarto. Vozes altas, briga. O Ricardo e a Amanda discutindo. Tentei não ouvir. Não era da minha conta. Mas a voz dela ficou tão alta que não deu para ignorar. Você não entende, Ricardo. Não é sobre ela, é sobre o dinheiro dela. Congelei. Amanda, ela é minha mãe. E daí? Ela tá aqui porque quer. Ninguém obrigou. E ela gosta de ajudar. Você mesmo disse. Eu sei, mas nada. A gente precisa desse dinheiro. Se ela não pagar a prestação esse mês, a gente atrasa de novo. Você quer perder a casa? Não, mas... Então para de ter peso na consciência. Ela tem dinheiro. Ela não tem filho para deixar herança além de você. Esse dinheiro vai ser seu de qualquer jeito um dia. A gente só tá antecipando. Silêncio. E outra coisa, continuou a Amanda. Ela não tem mais nada para fazer da vida. Pelo menos aqui, ela se sente útil. A gente tá fazendo um favor para ela, entendeu? Meu estômago embrulhou. Amanda, não fala assim. Por que não? É a verdade. Velha sozinha, viúva, sem amigos. A gente deu um lar para ela, um propósito. Ela devia agradecer.
Não escutei o resto. Saí do quarto devagar, desci as escadas, fui até o jardim, sentei num banco de madeira e fiquei lá, olhando pro nada. O dinheiro dela, não ela. A frase martelava na minha cabeça. Eles não me queriam lá, queriam minha grana. E você sabe o que foi pior? Eu já sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas ouvir em voz alta... Doi diferente, sabe? Fiquei ali até escurecer. Às 7 da noite, a Amanda me chamou para jantar. Fui. Sentei na mesa, comi em silêncio. O Ricardo tentou puxar conversa, mas eu só dava respostas curtas. Naquela noite, deitada na cama, eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que o Fernando tinha morrido. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação e pensei: Fernando, o que eu faço? Quase podia ouvir a voz dele, prática, objetiva, clara. Você levanta, Chica, e toma as rédeas da sua vida. Mas eu não sabia como. Passei os meses seguintes em piloto automático. Acordava, fazia café, cuidava das crianças, pagava contas, dormia, repetia. O Ricardo continuava me pedindo dinheiro. Eu continuava dando. A Amanda continuava me tratando como empregada. Eu continuava aceitando, até aquele Natal, até acordar sozinha numa casa vazia, até ler aquela nota mentirosa sobre não gostar de avião. Foi quando eu finalmente acordei de verdade. Sentada naquele sofá de 7.200 que eu o paguei, na sala que eu mobiliei, na casa cuja prestação eu ajudei a pagar, olhando para aquele bilhete miserável, eu senti algo que não sentia faz muito tempo. Raiva. Não aquela raiva explosiva. Era uma raiva fria, calculada. A mesma raiva que o Fernando sentia quando alguém tentava passá-lo para trás num contrato. Peguei o celular. 9 horas da manhã de Natal. Procurei no Google. Empresas de mudança Alphaville. Apareceram várias. Escolhi uma com boas avaliações. Liguei. Alô, bom dia, empresa Transporte Seguro. Como posso ajudar? Bom dia. Eu preciso de um serviço de mudança. Urgente. Urgente como, senhora? Hoje. Agora. A moça do outro lado hesitou. Hoje é Natal, senhora. Eu sei que dia é. E vou pagar o triplo. Quanto custa? Silêncio. Depois. Deixa eu verificar com meu gerente. Esperei. Ela voltou. O serviço normal seria 1.200 reais. No feriado, com urgência, fica 3.600 reais. A senhora aceita? Aceito. Quantas horas para chegar aqui? Umas 2 horas. A gente está montando a equipe. Perfeito. Eu mando o endereço. Desliguei. E pela primeira vez em 3 anos, eu sorri. Porque eu tinha um plano. 2 horas. Eu tinha 2 horas até a equipe de mudança chegar. Subi para o meu quarto. Abri o guarda-roupa que custou 2.800 reais. Lá no fundo, na prateleira de cima, tinha uma caixa de sapatos velha. Tirei ela com cuidado e sentei na cama. Dentro, comprovantes. Todos os comprovantes de tudo que eu tinha pago desde que me mudei para lá. Sabe por que eu guardava? Porque o Fernando sempre dizia: Chica, papel é prova, nunca jogue fora um comprovante. Ele era engenheiro, trabalhava com contratos, sabia a importância de documentação, e eu aprendi com ele. Comecei a separar por pilhas. Uma pilha para móveis, outra para eletrodomésticos, outra para reformas, outra para mercado, outra para contas da casa. Eram muitos papéis. Peguei um caderno e comecei a fazer a lista. Caneta azul, letra caprichada, igual o Fernando fazia com os orçamentos dele. Móveis e decoração. Sofá da sala. Bege, 3 lugares. 7.200 horas. Mesa de jantar. 6 cadeiras. 8.200 horas. Cômoda do meu quarto. 1.200 horas. Guarda-roupa do meu quarto. 2.800 horas. Escrivaninha. 650. Poltrona de leitura. 890. Estante da sala. 3.400 horas. Mesa de centro. 1.890. Rack da TV. 2.650, lustre da sala de jantar, 4.200 reais, lareira decorativa, 3. 800 subtotal, 36.880 eletrodomésticos e eletrônicos. TV, 65 polegadas sala de TV, 4.200 euros. Sofá, sala de TV, 6.800 euros. Geladeira Frost Free, a deles quebrou,
5.400 aéreos, micro-ondas, 890 air fryer, 650 liquidificador, 280 cafeteira elétrica, 420 ar-condicionado suíte, master, 6.800 ventiladores, 840 chuveiros elétricos, 4 banheiros, 2.400 subtotal, 28.680 reformas e manutenções, pintura da sala e cozinha, 800, troca de piso da cozinha, 4.200 conserto máquina de lavar, 350, conserto portão elétrico, 780 jardinagem profissional, 4 vezes, 1.600 desentupimento geral, 650, subtotal, 11.380, parei para respirar, minha mão tremia, continuei. Contas da casa, 36 meses. Luz, 780/36, 28.080. Água, 340/36, 12.240. Gás, 125/36, 4.500. Internet, 180/18, os últimos 18 meses. 3.240. Condomínio, 950/12, o último ano. 11. 400 subtotal, 59.460 supermercado e alimentação, 36 meses. Média mensal, 520. Total, 18.720, escola. E crianças. Mensalidades pagas em emergências, 7 meses. 19.600, 2.800 por mês. Material escolar, 3.400. Uniformes e roupas, 4.800. Presentes de aniversário, 2.100. Passeios e extras, 1.850. Subtotal, 31.750. Prestações da casa. Março 2022 a maio 2022. 3 meses. 14.400. Agosto 2022 a outubro 2022. 3 meses. 14.400. Janeiro 2023 a abril 2023. 4 meses. 19.200. Julho 2023 a novembro 2023. 5 meses. 24.000 subtotal. 72.000 parei. Reli. Calculei de novo. Subtotal móveis, 36.870, subtotal eletrodomésticos, 28.680, subtotal reformas, 11.380, subtotal contas, 59.460, subtotal mercado, 18.720, subtotal crianças, 31.750, subtotal prestações, 72.000, total geral, 258.870, 258.870 reais, em 3 anos. Olhei para aquele número. Escrevi ele de novo, em letras grandes no alto da página, 258.870. Era quase metade do que o Fernando e eu tínhamos juntado a vida inteira. Senti vontade de chorar, mas não chorei. Eu tinha passado da fase do choro. Agora era a fase da ação. Olhei o relógio. 10h15 da manhã. A equipe de mudança ia chegar ao meio-dia. Peguei outro caderno. Comecei a fazer a segunda lista. Tudo que eu tinha comprado e que ia sair daquela casa comigo. Porque, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que estava naquele papel, tudo que tinha meu comprovante, era meu. Legalmente meu. Eu paguei, eu tenho nota, saiu do meu cartão ou da minha conta. Não foi presente, não foi contribuição, foi compra. E se eu comprei, eu levo. Comecei a circular os itens da lista que iam comigo. Da sala, sofá, mesa de centro, estante, rack da TV, lustre, lareira decorativa. Da sala de TV, sofá. Da cozinha, geladeira, micro-ondas, air fryer, liquidificador, cafeteira. Dos quartos, todos os chuveiros, ventiladores, ar-condicionado. Do meu quarto, tudo. Peguei uma fita crepe que tinha na gaveta da cozinha e comecei a colar nos móveis. Pequeninhos pedaços de fita com as iniciais FM, Francisca Maria, meu nome completo. Um em cada móvel que ia sair. Tava colando a fita no sofá quando a campainha tocou. 11h40. Eles chegaram antes. Abri a porta. 4 homens de uniforme azul. Um deles, mais velho, uns 50 anos, barba grisalha, me cumprimentou. Bom dia, senhora. Sou o Valdir, gerente da Transporte Seguro. A senhora que ligou sobre a mudança urgente? Sou eu. Podem entrar. Eles entraram olhando em volta. A casa era grande. Eu via eles calculando o trabalho. É muita coisa? Perguntou o Valdir. Razoável, respondi. Vou mostrar. Levei eles pela casa. Apontei cada item com fita. O sofá, a mesa, o rack, a TV, a geladeira,
os chuveiros. Um dos homens mais novos, devia ter uns 25 anos, franziu a testa. Dona, desculpa perguntar, mas a senhora vai levar os chuveiros? Vou. Eu que comprei. E a geladeira? Eles vão ficar sem geladeira? Problema deles. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas o Valdir cortou. Marcelo, a gente não tá aqui para julgar, tá aqui para trabalhar. A senhora pagou, a senhora manda. Virei pro Valdir. Obrigada. Ele deu um meio sorriso. De nada. E só para confirmar, todo item com fita vai, certo? Certo. E tem mais. Vou levar os quadros que eu comprei, as cortinas, os tapetes, as plantas do jardim em vasos, aqueles 3 vasos grandes de cerâmica que custaram 450 cada. O jogo de panelas da cozinha, 1.200. O jogo de pratos, 680. Os copos, 340. Talheres, 280. Ele anotava tudo. E para onde a gente leva? Dei o endereço do Residencial Harmonia, um condomínio para idosos em Moema, pertinho de onde eu morava antes. Eu tinha visitado 3 dias atrás, na quarta-feira, dia 22 de dezembro. Tinha ido escondida, de Uber, 78 reais a corrida. Foi a primeira decisão que tomei sozinha em 3 anos. O residencial era bonito. Prédio de 6 andares, apartamentos pequenos mas completos. Um quarto, sala, cozinha americana, banheiro. Área de convivência no térreo, jardim, salão de jogos. 2.800 reais de aluguel mensal, tudo incluído. Condomínio, luz, água, gás, internet. Cabia no meu orçamento. Sobrava até. Fechei o contrato na hora. Dei 3 meses adiantados. 8.400 reais. Recebi a chave no dia seguinte. Quinta-feira, dia 23. Passei lá na sexta, dia 24, véspera de Natal, só para ver o apartamento vazio e imaginar minha vida nova. E agora, dia 25, Natal, eu estava tirando tudo da casa do meu filho. Tudo. O Valdir e a equipe começaram a trabalhar. 12:30. Eles eram rápidos, organizados. Começaram pela sala. Embalaram o sofá com aquelas mantas grossas. Desmontaram a mesa de centro. Tiraram a TV da parede. Eu sentei numa cadeira da cozinha. Uma que eles tinham comprado, então ia ficar. E fiquei observando. Era estranho, sabe? Ver a casa sendo desmontada. 3 anos morando ali. 3 anos acreditando que era meu lar. E agora estava virando só paredes vazias. Às 2 da tarde, a vizinha do lado, Dona Márcia, tocou a campainha. Atendi. Francisca, o que está acontecendo? Tem um caminhão de mudança na sua porta. Tô me mudando, Dona Márcia. Ela arregalou os olhos. Como assim? O Ricardo sabe? Não. Mas como não sabe? Onde você vai? Pra minha vida, Dona Márcia. Finalmente pra minha vida. Ela ficou sem palavras. Olhou pro caminhão, olhou pra mim, olhou de novo pro caminhão. Mas hoje é Natal. Eu sei que dia é. Ela hesitou. Depois mais baixo. Francisca, eu vi quando eles saíram ontem. Vi as malas no carro, o Ricardo dizendo pra Amanda se apressar se não iam perder o voo. E você? Você não estava com eles. Não estava. Eles te deixaram sozinha no Natal. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Deixaram, confirmei. O rosto dela se contraiu. Dona Márcia tinha 70 e poucos anos. Morava com o marido, 3 filhos casados, visitavam todo domingo. Ela sabia como família devia ser. Que horror, ela murmurou. Que horror, Francisca. É, mas tá tudo bem agora. Posso fazer alguma coisa? Quer almoçar lá em casa? Fiz Chester, farofa. Obrigada, Dona Márcia, de coração. Mas hoje eu preciso terminar isso aqui. Ela acenou com a cabeça, apertou minha mão e foi embora. Voltei para dentro. Os homens já tinham esvaziado a sala. Estavam na sala de TV agora. Tirando o sofá, a TV, fui até a cozinha. Abri a geladeira que eu tinha comprado quando a deles quebrou. 5.400 reais, nota fiscal guardada. Dentro, um monte de comida cara. Salmão, 89 o quilo. Queijos importados, 127. Vinhos, 240 a garrafa. Deixei tudo. A comida podia ficar, a geladeira não. Valdir!
chamei. Ele apareceu. A geladeira vai vazia. Pode tirar tudo de dentro e deixar aí na pia. Sim, senhora. Eles esvaziaram a geladeira. Toda aquela comida cara espalhada na pia. Salmão, queijo, vinho, frutas importadas, iogurte grego, azeite de 78. Uma fortuna em comida. E eu ia deixar ali para estragar. Porque não era sobre a comida. Era sobre o recado. 3:30 da tarde. Eles terminaram de carregar tudo. O caminhão estava lotado. Dei uma última volta pela casa. A sala, vazia. Só as paredes brancas. A sala de TV, vazia. A cozinha, sem geladeira, sem micro-ondas, sem nada. Só os armários fixos. Os banheiros, sem chuveiros. Os pontos de energia expostos nas paredes. A suíte master, sem ar-condicionado. O suporte vazio na parede. Meu quarto, completamente vazio. A casa que eles compraram por 890 mil reais estava valendo bem menos agora. Senti uma pontada de... Não era culpa exatamente. Era satisfação. Justiça. Tranquei a porta. Coloquei a chave na caixinha de correio do lado de fora. Não ia precisar mais. Entrei no carro do Valdir. Ele ia me levar junto com a mudança. Pronta, dona Francisca? Ele perguntou. Olhei para casa pela última vez. Pronta. A viagem até Moema levou 40 minutos. Trânsito meio leve porque era Natal. Chegamos no Residencial Harmonia às 4:15. Dona Ruth, a vizinha do apartamento ao lado, estava no corredor quando chegamos. Ela tinha uns 70 anos, cabelo branco curtinho, óculos de armação vermelha. Você é a nova moradora? Perguntou com um sorriso. Sou, Francisca. Ruth, bem-vinda. Chegando no Natal, que especial. Eu quase ri. Especial. Era uma palavra para descrever. Os homens começaram a subir os móveis. O apartamento era pequeno comparado à casa de Alphaville. Mas era meu. Só meu. Dirigiram a cama no quarto. A cômoda, o guarda-roupa, a escrivaninha, a poltrona do Fernando. Essa eu não deixaria nunca. Na sala, o sofá, a mesa de centro, a estante, o rack, a TV. Na cozinha, geladeira, micro-ondas, tudo. Às 6 da tarde, tinham terminado. O Valdir me entregou a nota fiscal, 3.600 reais. A senhora precisa de ajuda para desembalar alguma coisa? Não, obrigada. Vocês já fizeram muito. Então, Feliz Natal, dona Francisca. Feliz Natal, Valdir. Eles foram embora. Fechei a porta e fiquei sozinha no meu apartamento novo. Era pequeno, uns 50 metros quadrados, mas tinha janela com vista para o parque. Tinha silêncio, tinha paz. Sentei no sofá, o mesmo sofá de 7.200 reais que antes ficava na sala deles. Agora estava na minha sala. Peguei o celular, 18 chamadas perdidas do Ricardo. 12 mensagens dele. Mãe, onde você tá? Mãe, liga para mim. Tá tudo bem? Mãe, responde. Liguei para dona Márcia, ela disse que você saiu. Para onde você foi? Mãe, tô preocupado. Liga para mim agora. Francisca, que palhaçada é essa? A gente volta amanhã. Você, melhor estar em casa. Não acredito que você tá fazendo isso. Você tá sendo infantil. A última mensagem tinha chegado às 5:40. Li todas, uma por vez. E você sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem culpa. Nada. Bloqueei o número dele. Bloqueei o da Amanda. Desliguei o celular. Levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira vazia. Lembrei que eu não tinha comida. Peguei o celular de novo, liguei só para pedir delivery. Achei um restaurante que estava funcionando no Natal. Pedi um filé com fritas, 67. Comida cara, mas era Natal. Eu merecia. Enquanto esperava a comida chegar, fui arrumando o apartamento. Coloquei lençol na cama, pendurei as cortinas. Organizei as roupas no guarda-roupa. A comida chegou às 7:30. Comi sozinha, sentada na mesa de centro, assistindo o jornal na TV. Depois tomei banho. Um banho longo, quente, no chuveiro que eu tinha comprado, pagado, instalado. Coloquei o pijama. Deitei na cama. E pela primeira vez em 3 anos, eu dormi em paz.
No dia seguinte, 26 de dezembro, sexta-feira, acordei às 7 da manhã. Liguei o celular. 47 chamadas perdidas do Ricardo. 23 da Amanda. 12 mensagens de áudio. Ouvi uma, só uma, era do Ricardo. Voz desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez? A gente chegou em casa e tá tudo vazio. Não tem sofá, não tem mesa, não tem TV, não tem geladeira, a comida toda estragou na pia. Tem água pingando dos chuveiros porque você levou os chuveiros. A casa tá destruída. A Amanda tá chorando, as crianças tão assustadas. Eu tô em pânico. Onde você tá? O que você fez? Desliguei, deletei, bloqueei de novo. Fui fazer café. Às 8 da manhã, a dona Ruth tocou a campainha. Abri. Bom dia, Francisca. Trouxe pão de queijo quentinho. Pensei que talvez você não tivesse nada para café da manhã ainda. Olhei para aquela senhora de óculos vermelho com uma bandeja de pão de queijo nas mãos, sorrindo para mim. E aí sim, eu chorei. Mas não de tristeza, de alívio. Porque pela primeira vez em 3 anos, alguém tinha pensado em mim. Não no meu dinheiro, não no que eu podia fazer. Em mim. Obrigada, dona Ruth. Consegui falar. Imagina, querida, somos vizinhas agora, e vizinhas se ajudam. Ela entrou, colocou a bandeja na mesa, fez café na minha cafeteira nova. A gente tomou café juntas, e ela não perguntou nada. Não quis saber por que eu tinha me mudado no Natal. Não fez perguntas invasivas. Só ficou ali, fazendo companhia. Quando ela foi embora, às 9h30, eu fiquei pensando. O Ricardo ia tentar me encontrar. Óbvio que ia. Ele tinha meu CPF, meus documentos. Podia rastrear. Podia ir até meu banco. Podia fazer escândalo. Tinha que me proteger. Liguei o celular. Desbloqueei o Ricardo só para mandar uma mensagem. Ricardo, fique tranquilo. Estou bem. Estou segura. Não vou mais morar com vocês. Cada um na sua vida agora. Tudo que levei da casa foi comprado e pago por mim. Tenho todos os comprovantes. Se tiver dúvida, meus advogados vão esclarecer. Boa sorte com a prestação de dezembro. Francisca. Bloqueei de novo antes que ele respondesse. Depois liguei para o banco. Mudei minha senha. Coloquei trava em qualquer movimentação acima de 5.000 reais. Pedi para bloquear qualquer tentativa de empréstimo ou crédito em meu nome. Liguei para a operadora de celular. Troquei meu número. Liguei para um chaveiro. Troquei a fechadura do apartamento. 280. Às 2 da tarde, eu estava blindada. O Ricardo não tinha meu número novo. Não sabia meu endereço exato. Não tinha acesso à minha conta. Eu tinha me tornado invisível para ele. E era libertador. Passei o resto do dia organizando o apartamento. Fui no mercadinho da esquina, fiz compra básica. 340. Arroz, feijão, frango, verduras, frutas, café, leite, pão. Voltei carregando as sacolas, subindo os 3 andares de escada, joelho doendo. Mas era meu joelho doendo na minha escada do meu prédio. E isso fazia toda a diferença. À noite, sentei na poltrona do Fernando. Peguei o caderno com a lista de gastos. 258.870, quase 260 mil reais que eu nunca ia ver de volta. Mas sabe de uma coisa? Não importava. Porque aquele dinheiro tinha comprado algo muito mais valioso que móveis ou eletrodomésticos. Tinha comprado minha liberdade. Tinha me mostrado quem realmente se importava comigo. Tinha me ensinado que eu não precisava comprar amor. Porque amor de verdade não tem preço. O celular, o novo, tocou. Era a Teresa, minha irmã. Chica, consegui teu número novo com a operadora. Disse que era emergência. Tá tudo bem? O Ricardo me ligou desesperado, disse que você sumiu. Tô ótima, Teresa. Melhor do que nunca. Mas o que aconteceu? Contei. Contei tudo. O Natal sozinha, a nota, a mudança, o apartamento novo. Ela ficou em silêncio quando terminei. Depois. Eu te avisei, Chica. 3 anos atrás, eu te avisei. Você avisou, e você estava certa. Desculpa não ter escutado. Não precisa desculpa. Precisa é cuidar de você agora. Quer que eu vá aí? Não precisa. Tô bem. De verdade. Tem certeza?
Certeza. Então tá, mas qualquer coisa, você me liga. Eu ligo. Te amo, Teresa. Também te amo, Chica. Desliguei. Olhei em volta do meu apartamento pequeno, simples, mas meu. E pela primeira vez em 3 anos, eu me senti em casa. De verdade, em casa. Passei 3 semanas em paz. 3 semanas acordando quando queria. Tomando café sem pressa. Conversando com a dona Ruth toda manhã. Fazendo amizade com os outros moradores do residencial. Tinha o seu Antônio, viúvo de 86 anos, que jogava dominó toda tarde no salão de jogos. A dona Carmen, 79, que fazia crochê e me ensinou a fazer guardanapos. O seu Jorge e a dona Lúcia, casados há 62 anos, que ainda se olhavam como namorados. Era uma comunidade. De verdade. Ninguém ali me pedia dinheiro. Ninguém me tratava como empregada. Eu era só a Francisca. E bastava. Foi no dia 16 de janeiro, numa terça-feira, 12:20, que a paz acabou. Eu estava voltando do mercado, sacolas na mão, quando vi o carro parado na frente do prédio. O Civic prata do Ricardo. Meu estômago embrulhou. Ele estava encostado no carro, braços cruzados. Quando me viu, se endireitou. Mãe, parei a 3 metros dele. Ricardo. A gente ficou assim, se olhando. Ele estava magro. Barba por fazer, olheiras fundas, camisa amarrotada. Não parecia o Ricardo sempre arrumado que eu conhecia. Como você me achou? Perguntei. Fui no seu banco, suborneei um funcionário com R$ 500 para me dar seu endereço. Ilegal? Sim, mas eu estava desesperado. R$ 500 que você não tem. Ele engoliu seco. Peguei emprestado. Mais dívida. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. A voz dele saiu alta. Alguns moradores que passavam olharam. Ele respirou fundo, mais baixo. Por favor, só me dá 10 minutos. Olhei para ele. Meu filho. O menino que eu segurei no colo, que eu criei, que eu amei, que me usou. 10 minutos, concordei. Mas não no meu apartamento. Ali. Apontei para o banco embaixo de uma árvore no jardim do condomínio. A gente sentou. Ele ficou mexendo nas mãos, nervoso. Depois começou. Mãe, você destruiu a gente. Ri. Não dava para evitar. Eu destruí vocês? A casa ficou inabitável. Não tem sofá, não tem mesa, não tem TV, não tem geladeira. A Amanda teve que comprar uma geladeira nova, 3.200 reais, no crediário, 12 vezes. Problema dela. Não tinha chuveiro. A gente ficou 1 semana tomando banho de balde até conseguir instalar novos. Custou R$ 1.800 no total. Problema de vocês. O ar-condicionado do nosso quarto, a gente tá morrendo de calor. Comprem um ventilador, R$ 280. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Como você pode ser tão fria? Fria? Me virei para ele. Fria? Ricardo, eu passei 3 anos pagando a vida de vocês. R$ 300 mil. 300 mil. E vocês me deixaram sozinha no Natal. Foram pro Rio, para um resort, gastar meu dinheiro em luxo enquanto eu ficava numa casa vazia. A gente ia te levar. Mentira! Gritei. Gritei mesmo. Não iam. A nota da Amanda dizia claramente que acharam melhor não me levar. E eu ouvi vocês discutindo. Em agosto. Não é sobre ela, é sobre o dinheiro dela. Lembra? A Amanda falando que eu era só uma vaca leiteira para vocês. Ele ficou branco. Você ouviu? Ouvi, cada palavra, e continuei pagando as contas mesmo assim, porque eu era uma idiota que queria acreditar que vocês me amavam. A gente ama você. Não ama. Ama meu dinheiro. Tem diferença. Ele cobriu o rosto com as mãos. Quando tirou, tava chorando. Mãe, a gente tá na merda. A prestação da casa tá atrasada. 3 meses. O banco tá ameaçando executar. Se a gente não pagar o R$ 14.400 até sexta, a gente perde tudo. Fiquei em silêncio. Por favor, ele continuou. Só mais essa vez. Eu prometo que a gente paga de volta. Eu arrumei um trabalho novo, vai entrar salário melhor mês que vem. Não. Mãe, não, Ricardo.
Chega, acabou. Você vai deixar seus netos na rua? Seus filhos, sua responsabilidade, não minha. Mas a gente é família. Família que me abandonou no Natal. Ele se levantou. Começou a andar de um lado para o outro. Eu não acredito. Eu não acredito. Você virou as costas pra gente. Pra seus netos. Pra mim. Eu não virei as costas. Eu só parei de bancar a vida de vocês. É a mesma coisa. Não é. Ele parou na minha frente. Sabe de uma coisa? A Amanda tinha razão. Você sempre foi egoísta. Desde que o pai morreu, você ficou doida. Não tá batendo bem da cabeça. Levantei devagar. Olhei nos olhos dele. Sabe o que o seu pai diria se tivesse vivo? Ele diria: Ricardo, você é um parasita. E eu criei você melhor que isso. A mão dele subiu. Por um segundo, achei que ele ia me bater. Mas ele só apontou o dedo na minha cara. Você vai se arrepender, a gente vai processar, roubo, dano moral, a gente vai recuperar tudo. Pode tentar, eu tenho cada comprovante, cada nota, cada transferência. Boa sorte. Ele deu as costas e foi pro carro. Antes de entrar, gritou: Eu era seu único filho e você escolheu dinheiro no lugar de mim. Você que escolheu o dinheiro no lugar de mim, Ricardo, eu só aceitei. Ele entrou no carro. Arrancou. Pneu cantando. Sentei de novo no banco. E chorei. Porque por mais que ele merecesse, por mais que tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. E dói. Dói demais. A dona Ruth veio correndo. Francisca, tá tudo bem? Eu vi de longe. Parecia briga. Tá tudo bem. Menti. Era só meu filho. Ela sentou do meu lado. Segurou minha mão. Filho também magoa às vezes, né? Magoa. Mas a gente sobrevive, sempre sobrevive. Assenti. Ela ficou ali, segurando minha mão até eu parar de chorar. 3 dias depois, na sexta-feira, dia 19 de janeiro, recebi uma intimação. Processo de Ricardo Alves e Amanda Ferreira contra Francisca Maria dos Santos. Alegação: furto qualificado e dano moral. Eles estavam me processando. De verdade. Li a petição inteira. Diziam que eu tinha invadido a casa deles durante uma viagem e roubado móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais no valor estimado de 85 mil. Alegavam dano psicológico irreparável nas crianças que ficaram traumatizadas com o sumiço dos avós e dos pertences. 85 mil reais. Eu tinha gastado 258.870. E eles estavam pedindo só 85 mil reais. Nem para roubar eles eram honestos. Liguei para Teresa. Chica, calma, você tem os comprovantes? Todos, tá tudo numa pasta. Então procura um advogado. Hoje, agora. Procurei. Achei o Dr. Henrique Mendes, escritório em Moema mesmo. 60 anos, especialista em direito de família. Fui até lá na segunda-feira, dia 22. Levei a pasta com os comprovantes. Sentei na frente dele. Contei tudo. Ele foi folheando os papéis. Nota por nota. Comprovante por comprovante. Quando terminou, ele olhou para mim e sorriu. Dona Francisca, esse é o caso mais fácil que eu já peguei. Como assim? A senhora tem tudo documentado. Data, hora, valor, método de pagamento. Tem até foto de alguns móveis com a etiqueta da loja mostrando a senhora como compradora. Isso aqui é prova irrefutável. E o processo deles? Não tem base nenhuma. Eles alegam furto, mas a senhora não furtou. A senhora retirou bens que eram seus. Tem até contrato de mudança documentado com nota fiscal. A empresa de mudança pode testemunhar que a senhora contratou o serviço, pagou, estava lúcida, orientada. E o dano moral? Também não cola. As crianças não ficaram traumatizadas com o sumiço da avó. Ficaram impactadas com a saída de objetos materiais. E ainda assim, a responsabilidade de explicar isso para as crianças era dos pais, não da senhora. Respirei fundo. Quanto você cobra? 12 mil fixos mais 5 mil reais se ganharmos. Aceito. Assinamos o contrato ali mesmo. Mas a coisa piorou antes de melhorar. No dia 28 de janeiro, domingo, meio-dia, a polícia tocou na porta do meu apartamento. 2 policiais. Um homem, uma mulher.
Francisca Maria dos Santos? Sou eu. A senhora precisa vir conosco para a delegacia. Há uma queixa de furto registrada contra a senhora. Meu mundo girou. Furto? Sim, senhora. Pode vir por bem ou a gente pode conduzir. Eu vou, mas preciso ligar para o meu advogado primeiro. Pode ligar. Liguei para o Dr. Henrique. Ele disse que ia me encontrar lá. Fui no banco de trás da viatura. Como criminosa. Na delegacia, me levaram para uma sala. Ricardo e Amanda estavam lá, de um lado da mesa. Eu sentei do outro. O delegado, Dr. Pereira, 60 e poucos anos, óculos de grau, entrou com uma pasta. Alguém quer me explicar o que está acontecendo aqui? Ricardo se adiantou. Delegado, minha mãe invadiu minha casa durante uma viagem e roubou praticamente tudo. Móveis, eletrodomésticos, até os chuveiros. A casa ficou inabitável. Inabitável, repetiu o delegado. Olhou para mim. A senhora confirma que retirou esses itens? Confirmo, mas não roubei. Levei o que era meu. Como assim seu? Tudo que eu levei, eu o comprei. Eu paguei. Tenho os comprovantes. Isso é mentira, a Amanda falou. Ela morava com a gente. Contribuía com a casa. Não quer dizer que tudo era dela. A senhora tem esses comprovantes? O delegado me perguntou. Tenho. Meu advogado está trazendo. 10 minutos depois, o Dr. Henrique chegou, com a pasta. Colocou na mesa do delegado. Dr. Pereira, aqui estão todos os comprovantes de compra dos bens retirados pela dona Francisca. Notas fiscais, recibos, extratos bancários mostrando as transações. Tudo em nome dela. O delegado começou a folhear, devagar, nota por nota. Ricardo e Amanda ficaram cada vez mais pálidos. Quando terminou, o delegado tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Então me deixem ver se entendi. A senhora, olhou para mim, morava na casa do seu filho e durante esse tempo comprou móveis e eletrodomésticos para mobiliar a casa. Tudo em seu nome, tudo pago com seu dinheiro. Exatamente. E quando decidiu sair, levou esses bens consigo. Exatamente. Ele olhou para o Ricardo e Amanda. E vocês acham que isso é roubo? Ricardo engoliu. Ela não avisou, foi escondido. Não precisa avisar para levar o que é seu, o delegado respondeu. Se eu compro uma geladeira e coloco na casa de um amigo e um dia eu decido que quero minha geladeira de volta, eu levo. Não é crime. Mas a casa ficou vazia, Amanda choramingou, porque vocês não tinham nada. Tudo era dela. Ele apontou para os comprovantes. Tá aqui, preto no branco. Mas ela morava de graça. A gente deu moradia, comida. O Dr. Henrique se inclinou. Moradia? A dona Francisca pagou a prestação da casa por 15 meses. Total, 72 mil reais. Comida? Ela fazia as compras do mercado. 18.720 em 3 anos. Vocês que moravam de graça, não ela. Silêncio. O delegado suspirou. Olhou para o Ricardo. Vocês estão perdendo meu tempo. Não há crime aqui. Isso é uma disputa familiar, não policial. Se vocês querem processar, vai para a Justiça Civil. Mas como BO de furto, tá arquivado. Mas... Ricardo começou. Arquivado. O delegado repetiu mais alto. E se vocês continuarem com denúncias infundadas, eu processo vocês por calúnia. Tô sendo claro? Ricardo afundou na cadeira. Saímos da delegacia. Eu, livre. Eles, humilhados. Na calçada, o Dr. Henrique sorriu. Bem, isso foi rápido. Eles ainda vão continuar com o processo civil? Provavelmente, mas vão perder. Feio. Ele estava certo. A audiência aconteceu no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Que ironia. O tribunal era pequeno. Vara de família. Juíza doutora Patrícia Rocha, 40 e poucos anos, rosto sério. Ricardo e Amanda, com o advogado deles, Dr. Marcelo Santos. Jovem, uns 35 anos, terno cinza. Eu e o Dr. Henrique do outro lado. A juíza começou. Estou analisando esse processo há 1 semana e, sinceramente, ainda não entendi a alegação. Dr. Marcelo, explique. O advogado deles se levantou.
Meritíssima, meus clientes acolheram a mãe idosa e vulnerável do Sr. Ricardo após a morte do esposo. Ofereceram moradia, alimentação, cuidado. Em retribuição, a Sra. Francisca contribuía financeiramente com a casa, comprando itens para o lar coletivo. Lar coletivo, a juíza repetiu, anotando. Sim, meritíssima. Sendo assim, os bens adquiridos durante esse período de coabitação eram coletivos, não exclusivamente dela. Quando ela se retirou, de forma abrupta e sem aviso, levou consigo itens que pertenciam à família como um todo, causando dano material e emocional. A juíza olhou para mim. Doutora Henrique? Meu advogado se levantou. Meritíssima, isso é factualmente incorreto. A dona Francisca não contribuía com a casa. Ela pagava a prestação, pagava as contas, pagava o mercado. E quando comprava um móvel ou eletrodoméstico, comprava em seu nome, com seu dinheiro, na sua conta. Não há, em momento algum, registro de pagamento compartilhado ou divisão de custos. Ele abriu a pasta. Aqui, meritíssima, temos 247 comprovantes, cada um mostrando nome da compradora, Francisca Maria dos Santos, forma de pagamento, cartão ou conta dela, data, valor, tudo isso durante os 3 anos de coabitação. A juíza pegou a pasta, começou a ler. O silêncio era pesado. Ela lia. 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 10 minutos depois, olhou para o Dr. Marcelo. Seu cliente tem alguma prova de que houve, em algum momento, divisão de custos nas compras desses itens? O advogado hesitou. Temos testemunhos. De quem? Dos próprios clientes. Ou seja, nada. Meritíssima, ela ergueu a mão. Doutor Marcelo, com todo respeito, esse processo é uma piada. A senhora Francisca tem documentação completa de propriedade de cada item listado. Ela não roubou nada. Ela retirou pertences dela. Mas o dano emocional nas crianças... A Amanda começou a falar. A juíza olhou para ela. A senhora é a mãe? Sou. E a senhora acha apropriado levar a avó das suas filhas para tribunal por ter saído da casa de vocês? Ela deixou a casa vazia. Porque a casa era vazia. Vocês não tinham móveis, tinham os móveis dela. A gente deu moradia para ela. A juíza se inclinou. A senhora cobrou moradia dela? Tem contrato de aluguel? Não. Então vocês não deram moradia. Vocês dividiram a casa. E pelo que vejo aqui, bateu na pasta, ela pagou bem mais que a parte dela. Amanda ficou vermelha. A juíza continuou. Senhora Francisca, a senhora quer fazer uma reconvenção? Pedir ressarcimento pelos valores pagos? O doutor Henrique me olhou. Eu pensei. Pensei no Ricardo criança, no Ricardo adolescente, no homem que ele se tornou. E pensei no Fernando. Chica, quando cortar laços, corta limpo. Não fica enrolando. Não, meritíssima, respondi. Eu só quero seguir minha vida. Sem eles. A juíza acenou. Compreendo. Muito bem. Processo improcedente. Réu absolvida de todas as acusações. Autores condenados ao pagamento de custas processuais no valor de 4.200 es. Está encerrado. Bateu o martelo. Acabou. O doutor Marcelo tentou argumentar, mas a juíza já tinha saído. Ricardo e Amanda ficaram parados, mudos. Me levantei. Peguei minha bolsa. Passei por eles, sem olhar. Na porta do tribunal, o doutor Henrique me parabenizou. Dona Francisca, foi um prazer trabalhar com a senhora. Obrigada, por tudo. E os honorários de êxito podem descontar da minha conta hoje mesmo. Ele sorriu. Já vou providenciar. Saí do tribunal às 3 da tarde. Peguei um Uber, 38 horas até o residencial. Quando cheguei, a dona Ruth estava no jardim. E aí, como foi? Ganhei. Ela me abraçou. Sabia que ia ganhar. Eu também sabia, mas ainda assim, dói, sabe? Eu sei, querida, eu sei. Subi pro apartamento, sentei na poltrona do Fernando e fiquei ali, só, processando. Eram 3:30 da tarde de um 14 de fevereiro.
Dia dos Namorados, e eu estava sozinha. Mas pela primeira vez, sozinha não significava solitária. Porque eu tinha a Dona Ruth, o seu Antônio, a Dona Carmen, o seu Jorge e a Dona Lúcia. Tinha uma comunidade, tinha um lar, tinha paz. O celular tocou, número desconhecido. Atendi, desconfiada. Alô? Dona Francisca? Voz feminina, jovem. Sim. Aqui é a Letícia, do Colégio Santa Clara. Sou coordenadora da Isabela, sua neta. Meu coração apertou. Aconteceu algo? Não, nada grave. É que a Isabela pediu para eu ligar para a senhora. Ela tá perguntando quando a vovó vai buscá-la na escola de novo. Fechei os olhos. Eu não moro mais com eles, Letícia. Eu sei, os pais dela explicaram, mas ela insiste. Disse que sente falta da senhora. Silêncio. Dona Francisca? Estou aqui. A senhora gostaria de falar com ela? Tá no horário do lanche, ela tá aqui do meu lado. Respirei fundo. Não, desculpa. Mas não. Porque se eu falasse com a Isabela, se eu ouvisse a voz dela pedindo "Vovó, por quê?", eu ia desmoronar. E eu tinha acabado de me reerguer. Entendo, a Letícia disse, suave. Vou falar com ela. Obrigada por atender. Desliguei. E chorei de novo, porque a Isabela não tinha culpa. O Lorenzo não tinha culpa. Mas eu não podia voltar. Não podia. Às 7 da noite, fui jantar no refeitório do residencial. Frango assado, arroz, feijão, salada. 25 mares o prato. Sentei na mesa com a Dona Ruth, o seu Antônio e a Dona Carmen. Hoje foi o julgamento, né? O seu Antônio perguntou. Foi. E? Ganhei. Eles bateram palma. Sabia que ia dar certo, a Dona Carmen falou. Justiça sempre vence. Nem sempre, respondi, mas hoje venceu. Jantamos conversando sobre amenidades, o jogo de dominó de amanhã, o bingo da sexta, a festa junina que já estavam planejando para o meio do ano. Vida normal, vida simples, vida boa. Quando subi para o apartamento, 9 da noite, encontrei um envelope embaixo da porta. Abri. Dentro, uma carta manuscrita, letra do Ricardo. Mãe, eu errei. A gente errou. Eu sei que desculpas não mudam nada, mas eu preciso dizer. A senhora tinha razão. A gente te usou. Eu te usei. E me odeio por isso. Quando o pai morreu, eu fiquei com medo. Medo de que a senhora sumisse da minha vida também. E pensei que se a senhora morasse com a gente, eu não ia te perder. Mas aí a Amanda começou a falar sobre dinheiro, sobre como a senhora podia ajudar, e eu deixei. Deixei ela te tratar mal. Deixei ela te usar. Deixei eu mesmo te usar. Porque era fácil. E confortável. A gente perdeu a casa. O banco executou na semana passada. A gente tá morando num apartamento alugado, 2 quartos, R$ 1.800. As crianças dividem quarto agora. A Amanda me deixou. Disse que não assinou para viver de favor. Levou as crianças pro apartamento da mãe dela. Eu tô sozinho. E tô vivendo o que a senhora viveu. E eu entendo agora. Entendo a solidão. A sensação de ser descartável, de ser útil só quando convém. Me desculpa, mãe. Eu sei que não mereço perdão. Sei que estraguei tudo. Mas queria que a senhora soubesse que eu entendi. E que eu sinto muito. Se um dia a senhora quiser conversar, eu vou estar aqui. Mas se não quiser, eu entendo também. Eu te amo. Sempre amei. Só esqueci de mostrar. Ricardo. Li 3 vezes. Dobrei a carta. Coloquei dentro da gaveta da escrivaninha. E fui dormir. Porque eu não sabia o que fazer com aquilo ainda. Não sabia se acreditava. Não sabia se queria acreditar. Só sabia que naquele momento eu precisava de paz. E paz era o que eu tinha. 1 ano depois. Natal de 2025. Acordei às 7 da manhã. Não porque tinha que acordar, mas porque queria. Fui até a janela do meu apartamento. Lá fora, o parque estava cheio de árvores enfeitadas com luzes de Natal. O sol nascendo, céu alaranjado. Temperatura agradável, 23 graus. Coloquei o roupão, um novo, azul turquesa, que eu comprei para mim, 180 €
e fui fazer café. 1 ano. 12 meses desde aquele Natal que mudou tudo. Deixa eu te contar como foi esse ano. Porque não foi fácil, mas foi libertador. Janeiro e fevereiro foram os meses da reconstrução. Comprei o que faltava no apartamento. Jogo de panelas novo, 890. Jogo de cama egípcio, 340. Tapete para sala, 280. Plantas para varanda, 420. Gastei 760 em 2 meses só mobilizando meu espaço. Mas era meu espaço. E fazia diferença. Comecei a fazer fisioterapia para o joelho, 2 vezes por semana, 180 horas por sessão. Total mensal, 1.440. Caro, mas necessário. Em 3 meses, eu já subia a escada sem ofegar. Em 6, sem dor. Entrei para a aula de alongamento do residencial, todas as terças e quintas, 8 da manhã. Gratuito, parte do condomínio. Conheci mais gente. A dona Beatriz, 81 anos, viúva há 5. O seu Paulo, 77, divorciado. A dona Silvia, 85, nunca casou. Cada um com sua história, cada um sobrevivendo. Em março, a dona Ruth me convidou para o clube de leitura. Toda quarta, 4 da tarde, na sala de convivência. A gente lia um livro por mês e discutia. Março, 100 anos de solidão, do Garcia Marques. Abril, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Maio, O Cortiço, do Aloísio Azevedo. Eu não lia ficção desde que o Fernando morreu. 5 anos sem abrir um romance. E de repente eu estava discutindo simbolismo, metáforas, personagens, e era bom. Em abril comecei a fazer terapia. 250 reais por sessão, 1 vez por semana. 1.000 reais por mês. Eu achava que terapia era para gente doida. Mas a dona Carmen me explicou. Francisca, todo mundo tem ferida. Terapia é só para cuidar dessas feridas antes que elas infeccionem. Então fui. A doutora Luciana tinha 40 e poucos anos. Cabelo cacheado, óculos redondos. Consultório aconchegante, cheiro de lavanda. Na primeira sessão, eu contei tudo. O Fernando, a solidão, o Ricardo, o dinheiro, o abandono, a mudança. Ela ouviu. Sem julgar. Só ouvindo. No final perguntou. Francisca, você se arrepende? Pensei. De ter saído? Sim. Não, me arrependo de ter demorado tanto. Ela sorriu. Então a gente tá no caminho certo. As sessões seguintes foram intensas. A gente trabalhou raiva, culpa, luto. O luto pelo Fernando que nunca processei direito. O luto pela relação com o Ricardo que eu achava que tinha, mas nunca existiu de verdade. Em junho, 8 meses depois da mudança, eu finalmente consegui falar do Ricardo sem chorar. Progresso. O dinheiro? Ah, o dinheiro. Quando saí da casa do Ricardo, tinha 187.650 na conta. Gastei. Mudança. 3.600 horas. 3 meses de aluguel adiantados, 8.400 ares móveis e itens pro apartamento. Jean Feve, 8.760 advogado. 17.000 dares, fixo, plalis êxito. Fisioterapia, março-agosto. 8. 640 terapia, abril-dezembro. 9.000 rales médicos, exames, remédios. 4.200 AES, supermercado, média 450 mês, x12. 5.400 ares, aluguel, março-dezembro, 10 meses. 28.000 reais roupas, sapatos, cosméticos, 3.800 reais lazer, passeios, restaurantes, 2.400 reais presentes de Natal, pro pessoal do residencial. 1.200 a extras diversos. 2.100 reais, total, gasto no ano. 102.500 reais, saldo atual. Dezembro 2025. 85.150. Eu tinha perdido 100.000 reais em 1 ano. Mas sabe de uma coisa? Não me importei. Porque cada real desse foi gasto em mim, na minha saúde, no meu bem-estar, na minha paz. E isso não tem preço. Sobre o Ricardo, ele tentou contato várias vezes ao longo do ano. Em março, mandou flores para o residencial, rosas vermelhas, 280. Deixei na recepção com um bilhete. Doe para alguém que queira. Em maio, apareceu no portão. O porteiro ligou perguntando se eu queria receber. Disse que não. Em julho, mandou uma carta. Outra carta manuscrita.
contando que estava fazendo terapia. Que tinha arrumado emprego novo, salário de R$ 6.800, que estava morando num apartamento pequeno mas honesto, que as crianças visitavam ele aos finais de semana. Não respondi. Em setembro, ele tentou de novo. Ligou do número da Teresa, minha irmã. Ela tinha dado o número dela para ele, achando que eu ia querer falar. Eu atendi achando que era ela. Alô? Mãe, sou eu. Silêncio. Por favor, não desliga. Fiquei na linha. Não sei por quê. Talvez curiosidade. Tô ligando porque a Isabela fez 8 anos ontem. E ela pediu só uma coisa de presente. Esperei. Ela pediu para ver a avó. Meu coração apertou. Ricardo, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas ela chora toda noite, mãe. Pergunta onde a senhora tá. Por que não vem mais buscar ela na escola? Se ela fez alguma coisa errada? Fechei os olhos. Ela não fez nada errado, falei. Nada disso é culpa dela. Eu sei, e é por isso que tô ligando. Não é por mim, é por ela. A senhora toparia ver ela? Só uma vez? Nem precisa ser na minha presença. Pode ser num parque, num shopping, onde a senhora se sentir confortável. Fiquei em silêncio por muito tempo. Eu penso, respondi. Mas não prometo nada. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Desliguei. E chorei, porque a Isabela não tinha nada a ver com isso. Ela era criança, inocente. Mas, ao mesmo tempo, ver ela significava ver o Ricardo. E eu não sabia se estava pronta. Conversei com a doutora, Luciana, na terapia da semana seguinte. O que você quer fazer? Ela perguntou. Eu quero ver minha neta, mas tenho medo. Medo de quê? De voltar, de cair de novo na armadilha, de ser usada. Você seria? Pensei. Não, não agora. Eu aprendi. Então qual é o medo de verdade? Engoli seco. De sentir, de me importar de novo, de sofrer de novo. Francisca, você pode se importar sem se anular. Pode amar sem se perder. Uma coisa não anula a outra. Refleti sobre isso por dias. E decidi. Liguei pro Ricardo. Número novo dele que ele tinha mandado na carta de julho. Mãe, sou eu. Vou ver a Isabela, mas tem condições. Tudo que a senhora quiser. Primeiro, é num lugar público. Shopping Iguatemi, praça de alimentação. Sábado, meio-dia. Ok. Segundo, você não participa. Leva ela, me entrega e volta para buscar em 2 horas. Ok. Terceiro, isso não significa que a gente voltou a se falar. É só pela Isabela. Silêncio do outro lado. Depois, entendido. Sábado, 14 de outubro, meio-dia. Não se atrase. Não vou. Obrigado, mãe. Desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Sábado chegou. Fui de Uber pro shopping, 42 reais. Cheguei 10 para as 12. Sentei numa mesa da praça de alimentação. Mão suando. Meio-dia em ponto vi ele chegando. O Ricardo, magro, camisa simples, jeans, segurando a mão da Isabela. Ela estava maior, cabelo mais comprido, amarrado num rabo de cavalo. Vestido azul claro, tênis rosa. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. Vovó! Ela soltou a mão do Ricardo e correu para mim. Me abracou, com força. E eu desmoronei. Abracei ela de volta, chorando. Ela também chorando. Vovó, você sumiu! Ela soluçou. Eu procurei e você não tava. Desculpa, meu amor, desculpa. A gente ficou assim, abraçadas, por um tempo que pareceu eterno. Quando nos separamos, olhei para o Ricardo. Ele estava parado a uns 3 metros, olhando. Olhos vermelhos também. 2 horas, falei para ele. Ele acenou e foi embora. Eu e a Isabela sentamos. Pedi milkshake para ela, 18 reais. Café para mim, de 12. Vovó, por que você foi embora? Como explicar para uma criança de 8 anos que os pais dela são parasitas? Eu precisava do meu próprio espaço, amor. Minha própria casa. Mas a gente podia visitar você. Pode. Agora pode.
Os olhos dela brilharam. Sério? Sério. Se seu pai deixar, você pode me visitar. A gente pode sair, ir no parque, tomar sorvete. E eu posso ver onde você mora. Hesitei. Depois, pode. Quando você quiser. Passamos 2 horas conversando. Ela contou sobre a escola, as amigas, o novo apartamento, a separação dos pais. A mamãe e o papai não moram mais juntos. Ela disse, voz pequena. Eu sei. É culpa minha? Peguei a mão dela. Não, nunca pensa isso. Adultos se separam por problemas de adultos. Nunca é culpa das crianças. Ela acenou, mas vi que não acreditava totalmente. 2 horas depois, o Ricardo voltou. A Isabela me abraçou de novo. Vovó, quando a gente se vê de novo? Olhei para o Ricardo. Ele olhou de volta, esperançoso. Semana que vem, sugeri. Sábado de novo? Sim, ela gritou. Mas dessa vez a gente marca direto, sem seu pai de intermediário. Me passa o número dele. Olhei para o Ricardo. Que eu ligo para combinar. Ele passou o número, e assim começou. Todos os sábados eu via a Isabela. Às vezes no shopping, às vezes no parque. Às vezes no meu apartamento, onde ela conheceu a dona Ruth, o seu Antônio, e adorou. O Lorenzo era mais novo, 5 anos, então o Ricardo não achava apropriado ainda, mas prometeu que quando ele fizesse 6, levaria também. Eu e o Ricardo não conversávamos além do necessário. Oi, tchau, que horas busco? Mas em novembro ele me mandou mensagem. Mãe, posso falar com a senhora um minuto? O que foi? Não é por mensagem, pessoalmente. Por favor, 5 minutos. Relutei, mas aceitei. Marcamos num café perto do residencial. Domingo, 10 da manhã. Ele chegou pontual. Pedimos café. 24 no total, eu paguei o meu, ele pagou o dele. O que você quer? Perguntei direta. Quero pedir desculpas, de verdade, cara a cara. Você já pediu, por carta. Eu sei, mas eu queria que a senhora visse que eu mudei. Olhei para ele. Ele estava diferente mesmo. Mais magro, sim, mas também mais sério. Olheiras menores, postura mais ereta. Mudou como? Tô fazendo terapia. Toda semana. 280 por sessão, pago do meu salário. Bom, cortei tudo que era supérfluo. Cancelei Netflix, Spotify, HBO. 87 economizados por mês. Bom, tô cozinhando em casa. Mercado básico, 380 por mês. Não saio mais para restaurante. Ótimo. E tô pagando a dívida que fiz com o banco quando perdi a casa. 850 por mês. Já paguei 6.800 reais. Faltam 31.200 reais. Fiz as contas. A dívida era uns 38.000 reais. Em 38 meses ele pagava. 3 anos. Você vai conseguir, falei. Ele olhou para mim. A senhora acredita? Acredito que você acredita, e isso é o que importa. Ele respirou fundo. Eu amo a senhora, mãe. Sempre amei. Só perdi o caminho. Mas tô voltando. Devagar. Mas tô. Fiquei em silêncio. Eu não espero perdão, ele continuou. Não mereço. Mas espero que um dia, talvez, a gente possa ter uma relação. Não como era, mas algo novo. Algo saudável. Com limites, falei. Com limites, ele concordou. Sem dinheiro envolvido. Nunca mais. Nunca mais. Sem me usar como babá, empregada, banco. Nunca. E se você escorregar, se voltar aos velhos hábitos, eu sumo de novo, e dessa vez não volto. Ele engoliu. Entendido. Então, a gente pode tentar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Sério? Devagar, muito devagar, mas sim. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Obrigado, mãe. Não respondi. Só apertei a mão dele de volta. E assim chegamos ao Natal de 2025. Hoje, 25 de dezembro. 1 ano depois daquele Natal vazio que mudou tudo. Às 10 da manhã, desci para o refeitório do residencial. A gente tinha organizado um almoço de confraternização. Todo mundo contribuiu com algo. Dona Ruth fez rabanada.
Dona Carmen, farofa. Seu Antônio, arroz. Seu Jorge, vinagrete. Dona Lúcia, sobremesa. Eu fiz o Chester. 127, comprado na véspera, assado essa manhã. A mesa estava linda. Toalha vermelha, guardanapos brancos, enfeites de Natal. E tinha 5 cadeiras. Dona Ruth, seu Antônio, Dona Carmen, eu, e uma vazia. Para quem é a 5ª cadeira? A Dona Ruth perguntou. Pro futuro, respondi. Para quem sabe um dia. Ela entendeu. Sorriu. Almoçamos rindo, conversando, brindando com vinho barato, 38 ares a garrafa. Às 3 da tarde, meu celular tocou. Ricardo. Atendi. Alô? Mãe, Feliz Natal. Feliz Natal, Ricardo. A gente tá aqui no apartamento. As crianças, a Amanda tá com a mãe dela, e eles perguntaram se a senhora quer vir jantar com a gente. Não tem nada demais, é só macarrão com frango. Mas é companhia, completei. É, pensei. Olhei para a 5ª cadeira vazia. Não hoje, Ricardo. Hoje eu já tenho compromisso aqui. Silêncio. Depois, entendo. Mas, amanhã. Amanhã eu posso almoçar com vocês, se o convite ainda valer. Vale sim. Que horas? 12:00. Perfeito. A gente vai estar esperando. Tchau, Ricardo. Tchau, mãe. E obrigado. Desliguei. A Dona Ruth me olhou. Vai reencontrar seu filho? Vou, mas com limites. Sempre com limites, ela concordou. Amor sem limite vira porta aberta para abuso. Exatamente. À noite, depois que todos foram embora, sentei na poltrona do Fernando. Olhei em volta do meu apartamento. Pequeno, mas aconchegante. Meu. Peguei o caderno onde tinha anotado todos os gastos 1 ano atrás. Folheei até a última página, em branco. Peguei a caneta. Escrevi. 25 de dezembro de 2025. 1 ano depois. Perdi 258. Os 70 em 3 anos morando com meu filho. Recuperei minha dignidade, minha paz, minha vida. E isso não tem preço. Aprendi que família não é quem te usa, é quem te respeita. Amor não é se anular, é se preservar. Perdoar não é esquecer, é seguir em frente. Solidão é diferente de solitude. Estar sozinha não é estar desamparada. Recomeçar nunca é tarde. E que eu sou o bastante. Sempre fui. Só esqueci por um tempo, mas agora eu lembrei. E nunca mais vou esquecer. Hoje tenho 85 horrors, 150 na conta. Uma casa, amigos, saúde, terapia, limites e talvez um dia uma relação reconstruída com meu filho. Mas se não tiver, tudo bem também, porque eu estou bem. E no final das contas é isso que importa. Francisca Maria dos Santos, 83 anos, viúva, livre, feliz. Fechei o caderno. Olhei para a poltrona ao lado, vazia. A poltrona do Fernando. Fiz do jeito que você ensinou. Falei pro vazio. Levantei, tomei as rédeas e tô vivendo. Quase podia ouvi-lo responder. Sabia que você conseguiria, Chica. Sempre soube. Sorri, levantei, fui até a janela. Lá fora, fogos de artifício. Algum vizinho comemorando. Luzes coloridas explodindo no céu. E eu, Francisca Maria dos Santos, 83 anos, viúva, sobrevivente, livre. Olhando para o futuro, que era incerto, mas era meu, e isso era tudo que eu precisava. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Se ela te tocou de alguma forma, me conta nos comentários. De onde você está lendo? Você também já precisou reconstruir sua vida depois de ser usado por alguém que você amava? Quero saber que a gente não está sozinha, que é possível recomeçar, que nunca é tarde e que sim, você é o bastante. Sempre foi. Às vezes a gente só esquece, mas quando lembra, aí a vida muda. Feliz Natal, feliz recomeço, feliz você.